Howard Marks, em seu livro O Mais Importante para o Investidor, solta um aspecto que é muito importante no mundo dos investimentos. Você vai só ganhar do mercado, e quando eu digo mercado é um índice, o índice Bovespa, o índice S&P, que sintetiza muito, né, o comportamento, quais são, na verdade, uma opinião média das pessoas que estão investindo naquele mercado atuante, né? O S&P 500, ele é um fundo, né, um índice com 500 maiores ações da Bolsa Americana, e ele sobe ou cai de acordo, né, com o humor e as expectativas que os investidores naqueles ativos têm em relação àquele período ou àquela economia. Então, o Howard Marks diz, você só vai ganhar do mercado se você tiver uma opinião contrária do mercado e correta. Isso é muito importante quando a gente está falando de investimento. E isso também, a Vanguard soltou ali um estudo falando que 80% dos fundos, os hedge funds americanos, né, que são os fundos, comparado à indústria de fundos de multimercados aqui no Brasil, 80% dos fundos perdem para os ETFs. O nosso vídeo de hoje, nosso bate-papo de hoje, fala hoje sobre os ETFs, que são os Exchange Trade Funds. Basicamente, o que é um ETF? Então, quando a gente falou ali, né, do índice Bovespa, do S&P ou do Nasdaq, a gente está falando de uma composição, uma cesta, um portfólio com diversas ações, né, e essas ações são colocadas nesses fundos de acordo com um critério. Então, se você pega lá o S&P 500, são as maiores empresas da economia americana, né? E aí são colocados nesse S&P 500. É um índice para você conseguir mensurar o que está acontecendo com o mercado. O índice Dow Jones, por exemplo, que foi o primeiro índice que foi criado justamente para conseguir gerar um termômetro se a economia, né, se as expectativas dos atuantes no mercado eram positivas ou negativas. Quando a gente fala desse estudo da Vanguard, que, né, falou que 80% dos fundos multimercados perdem para os índices, então basicamente se você comprar um pedacinho de cada ação e replicar o S&P 500, você ali tem uma chance, né, muito maior do que você colocar um dinheiro num fundo multimercado, guardar aquele gestor, superar aquele fundo multimercado. E a gente tem, né, via os ETFs, hoje em dia, tem empresas, tem gestoras que fazem a montagem desses fundos, justamente recompondo esses índices. Então a gente tem aqui no Brasil, né, o índice Bovespa. Então se você comprar lá o BOVA11, que é um índice que replica as ações do índice Bovespa, você está comprando o mercado, né, a Bolsa de Valores brasileira. Então você já está ali, né, se você operar ciclos econômicos, se souber o momento correto de que a Bolsa irá subir, né, achar um momento ideal para que a Bolsa tenha ali uma vantagem em relação aos demais ativos, se você comprar o BOVA11, você compra basicamente a Bolsa brasileira. Se você comprar aqui no Brasil mesmo, o IVVB11, você compra ali a Bolsa, né, americana, o S&P 500. Ou se você comprar o NASD 11, que é o Nasdaq, você também compra, né, a Bolsa de Tecnologia Americana. Então isso facilita muito, ao invés de você comprar 500 ações, que é o S&P 500, você compra um ativo, o IVVB11 aqui no Brasil, automaticamente você está ali, né, com uma diversificação de portfólio de 500 ações. Então quando a gente compra ETFs na carteira do cliente, basicamente, né, o que a gente está pensando ali? Redução de custo, isso é um primeiro ponto. Você reduz totalmente ali o risco operacional. De você comprar 500 ações, você compra apenas uma ação, faz uma redução não só de custo, mas de risco operacional. Você também tem ali uma diversificação, então apenas a compra de um ETF, automaticamente, você tem a diversificação de 500 ações, no caso do S&P 500, ou no Brasil, 70, 80 ações, no caso do Ibovespa, ou você pode também comprar, né, além desses índices cheios, a gente tem índices setoriais. Então quando a gente fala de setores específicos, né, poxa, eu quero comprar um setor de energia, quais será que são as empresas que mais pagam dividendos aqui no Brasil? Então a gente pode comprar o Divo 11. O Divo 11, ele é um ETF que mostra ali as empresas que mais pagam dividendos e o comportamento delas na bolsa. Então a gente está falando de bancos, utilities, e é um índice vivo, né? Esses índices, as empresas, para que estejam dentro desses índices, elas precisam seguir ali parâmetros não só de tamanho, de negociação, de volatilidade, para que elas componham esses índices. Então a gente está falando ali, né, não só do índice cheio, mas índices mais específicos. Quando a gente está pensando ali em comprar ações pequenas, poxa, não, agora a economia ela entra num momento ali mais expansionista, eu estou pensando ali em comprar ações de empresas pequenas, small caps, poxa, eu compro lá o Small 11,
e assim por diante, né? Então quando a gente começa ali, além de comprar algumas ações, a gente compra um mercado, essa compra ela já faz com que você saia à frente de muitos investidores, e a um custo muito mais baixo, né? Quando a gente compra um fundo de multimercado, por exemplo, e muitas vezes você paga ali de taxa de administração 2% de taxa de administração, mais 20% de performance do que excede, né, o benchmark. Então, poxa, se o fundo fala, olha, se eu bater o Ibovespa, né, ou se eu bater o CDI, quero 20% do que eu bati, do que eu passei, né, do índice do SDI, por exemplo, eu quero 20% de performance daquilo que eu passei do CDI. Então, quando você compra um ETF, automaticamente, né, esse ETF ele vai te entregar ali o comportamento daquela economia. E tratando-se, né, quando a gente volta de novo no início desse vídeo e vê que 80%, isso na economia americana, 80% dos fundos multimercados, né, dos hedge funds, não batem o mercado, não batem ali a bolsa, já existe ali uma propensão muito forte, né, a você não deixar de lado os ETFs na sua carteira. Mas eu falei muito dos ETFs brasileiros, mas se a gente for lá fora também, poxa, a gente tem lá o VOO, que você compra diretamente na bolsa americana, né, o S&P 500, você tem o VNQ e assim por diante. Então, acho que o mais importante nesse bate-papo aqui é a gente, né, levar em consideração sempre quando for compor um portfólio, comprar ETFs. Quando você compra o ETF, você automaticamente já tem uma diversificação no seu portfólio, uma redução, né, de impostos, e você consegue ali ter um movimento bem interessante de mercado, se o ciclo é favorável para os seus investimentos. Aqui na Ativa Investimentos a gente está à disposição para, né, colocar clareza na condução dos seus investimentos e colocar números nos seus sonhos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.